Voltei já. Então, paramos na parte de que as plantas pegam o gás carbônico natural presente no ar e transformam eles em quê? Em gás oxigênio. Elas liberam, né, o gás oxigênio. Uma vez um aluno me perguntou assim: tá bom, entendi a função da fotossíntese, entendi que ela é o processo no qual a planta produz o seu próprio alimento, que é realizado nas partes verdes das plantas, tal. Entendi tudo isso. Sei que as plantas são importantes para nós, mas o que tem a ver a fotossíntese que as plantas, esse processo que as plantas realizam com nós, seres humanos? A fotossíntese, ela é importante só para as plantas ou ela também pode ser importante para nós? Nós, seres humanos, realizamos isso? Fotossíntese? Claro que não. Somente as plantas têm esse poder. Nós não. Mas e aí? Será que a fotossíntese é importante só para as plantas ou ela também pode ser importante para nós, mesmo que nós nunca, jamais, não existe a possibilidade de um ser humano realizar uma fotossíntese? Aliás, o único ser vivo que realiza esse processo são as plantas. Ela também pode ser importante para nós? Sim, sabe por quê? Porque, olha só, inclusive, pode até grifar, circular esse parágrafo aqui, ó, que ele é extremamente importante. Olha, além de ser fundamental para as plantas, a fotossíntese é importante para nós e para os outros animais, porque ela ajuda a repor o oxigênio do ar utilizado na respiração. O que acontece? A fotossíntese, além dela ser muito importante para as plantas, ela é muito importante para nós, porque ela ajuda a repor todo o gás oxigênio usado na nossa respiração. Imagine só você precisa de gás o quê? Oxigênio o tempo inteiro, lembrando que é ele que entra o tempo todo, você está usando. Imagine se você não tivesse as plantas para ajudar a produzir esse gás, a repor esse gás no ambiente. Como é que seria a sua respiração? Será que você conseguiria respirar numa boa sem esse gás? Não, provavelmente a gente iria morrer, não sei, não ia conseguir respirar. Sim. Então, a fotossíntese, ela não é importante só para as plantas, ela também é muito importante para nós. Automaticamente, a gente tem que passar a ter a consciência do quanto as plantas são importantes para nós. Não é verdade? Imagine se não fosse elas para fazer esse papel. Como é que você iria respirar? Como é que estaria a sua respiração hoje? Certo? Por exemplo, na nossa cidade, nos meses de setembro, agosto, setembro, nossa, principalmente setembro, é um calor monstruoso. É um tempo parado que quase não venta. É difícil. Parece que quando você está num lugar muito quente, você fica com falta de ar, você não consegue respirar. Sim, é onde as plantas entram. Porque se você está num clima muito quente, muito seco, e você tem a presença de plantas, essa sensação ela é amenizada, porque elas estão ali o tempo inteiro repondo o gás oxigênio através do processo chamado fotossíntese. Viu só? Quanto que é complexo e muito importante. Uma outra coisa aqui, ó, lá na página 72, que fala sobre a respiração. Como eu já disse lá no início da unidade, as plantas respiram assim como nós. A fotossíntese, presta atenção. Lembra que eu falei que para realizar esse processo a planta precisa do gás carbônico natural presente no ar, ela precisa do ar, de água e da luz do sol? Luz do sol é um fator assim importantíssimo. Faça fotossíntese à noite? Não, a fotossíntese é feita com a luz do sol, tá bom? Mas aquele dia que não tem sol, que tá chovendo, mas tem a claridade do dia, isso já ajuda. E também se prolongar dias, aqui no nosso país isso é muito difícil acontecer, mas em países muito frios, que às vezes é frio, muito frio, passa-se dias sem ter a luz do sol, aí muitas plantas são criadas em estufas, que é como se fossem mini laboratórios. E aí, próximos às folhas dessas plantas, tem lâmpadas, não essas lâmpadazinhas comuns. Essa lâmpada, a claridade da lâmpada também, tem o tipo de lâmpada específica, ela ajuda a planta a
fotossíntese, porque para ela é como se fosse a luz do sol, combinado? Então, vamos voltar aqui no processo de respiração. Diferentemente da fotossíntese, a respiração ela é realizada por nós, seres humanos, pelos animais e pelas plantas que são, ou seja, por todos os seres vivos. E a respiração é um processo contínuo, ela é realizada o tempo inteiro. Você não respira só de manhã, ou só à noite, ou só à tarde. Assim como você respira o tempo inteiro, as plantas também são assim, certo? Fotossíntese se faz com a luz do sol, mas a respiração é um processo que ele é feito constantemente, o tempo todo, pelas plantas, por nós, por todos os seres vivos, certo? Essa é a matéria de hoje. Dúvidas? Dá um grito, não esquece. Faz igual na sala, não, professora, volta, que eu não entendi nada. Deixa eu dar uma machucadinha bem aqui. Tá bom? Não fica sem entender, é sério. Às vezes meus vídeos começam a ficar muito extensos, eu começo a falar demais. E aí eu penso, acho que eu já consegui explicar. Mesmo assim, se foi pouco, pede outro que eu faço, tá bom? Vou voltar no outro vídeo para poder explicar a atividade de hoje. Já volto.